Olá pessoal, você está na aula número 4, módulo 4 do curso de análise esportiva para iniciantes aqui da Sertão Trader. Seguindo o nosso conteúdo aqui, hoje nós vamos falar em como analisar o over e under goals no pré-game. O que é over e under? Para quem não sabe ainda, over é quando eu aposto para sair mais gols, ou seja, aquelas partidas que eu imagino que vai sair mais gols, e under são as partidas que eu imagino que saiam poucos gols, tá certo? Então, seguindo aqui, a gente vai falar realmente sobre over e under no pré-game. O que é o pré-game? É quando você analisa a partida antecipadamente e às vezes você pode escolher de fazer a sua aposta antes do jogo começar. Como eu já falei aqui, existem dois tipos de aposta. A aposta no live, que é quando o jogo está rolando, e a aposta pré-game, que é antes do jogo começar. Todas as duas têm suas características. Na próxima aula eu vou falar sobre a aposta no live, mas eu quero que vocês entendam que o apostador que gosta de apostar antes do jogo começar, geralmente é aquele cara que ele não tem como acompanhar a partida. Então, se você é um cara que não tem como assistir os jogos, você vai se basear aqui nas estatísticas, como a gente chama, estatísticas frias, né, que são apenas os números, e vai sim conseguir apostar sem precisar assistir o jogo. Ou seja, o apostador pré-game também é chamado punter. O apostador punter, ele planta a aposta antes do jogo começar e ele espera ela se resolver sem tentar fazer correção, sem tentar assistir o jogo por completo, tá certo? O que você precisa entender? As linhas de gols mais e menos, geralmente elas vêm nessa faixa aqui do 0,5, 1,5 e 2,5 em praticamente todas as casas. Pode ter um pouco mais, né, a depender da casa, mas geralmente ela fica mais ou menos até o over 3,5, 4,5, porque é a média mais ou menos que sai de gols na partida, sendo que a linha base geralmente é o over ou under 2,5. Por que fica um número quebrado, né? 0,5, 1,5, 2,5? Porque também existem as apostas de asiático, né, de handicap asiático, por exemplo, que o número fechado aqui significaria que se desse um gol, você teria sua aposta devolvida. Então aqui, como não é uma aposta asiática, ela precisa ser quebrado esse número. Então entenda que quando você encontrar over 0,5 é porque você imagina que vai sair pelo menos um gol, ou seja, acima de 0,5. Se você apostar no under 0,5 é porque você está apostando que não vai sair nenhum gol na partida, tá certo? A mesma coisa aqui no 1,5 e no 2,5. Over 1,5 quer dizer que vai sair mais de um gol na partida e under 0,5 é abaixo. E se sair só um gol aqui, por exemplo, aí na verdade, se você apostou no over 1,5 e só sair um gol, você perde a aposta, não tem ela devolvida, porque você está dizendo que vai sair mais de 1,5 gol, e um gol é menos que 1,5. Acho que ficou claro para vocês, mas se tiver qualquer dúvida, qualquer site sobre as apostas, explica tranquilamente, é só pesquisar por linhas de aposta em over e under para você entender um pouco melhor, certo? Gols mais e menos, cada cotação vai ser de acordo com a possibilidade de acontecer no jogo real. Por que essa cotação aqui ela é tão baixa e essa é tão alta? Porque se eu vou no jogo e digo que vai sair over 0,5, eu ganho essa aposta apenas se sair um gol na partida. Então é uma aposta relativamente fácil de você ganhar. Então quanto mais fácil a casa ou o mercado entende que a aposta está fácil de ganhar, menos ela vai te pagar, lógico. Porque imagina se ela pagasse R$10 para cada real que você apostar para sair só um gol. Ficaria desbalanceado o mercado e aí a aposta não teria razão de existir, porque ela não ia ganhar muito. Então ela se baseia aqui nesse tipo de cotação. Qual é a aposta mais equilibrada? Geralmente é a 2,5, porque é a média de gols no geral total que sai. Então é muito comum a galera apostar mais no over 2,5 ou no under 2,5 aqui com essas, geralmente são essas cotações parecidas assim, a depender, lógico, das estatísticas. Então esses são exemplos de linhas antes da partida que você vai analisar, certo? Mas vamos aqui no site SoccerStats, como eu falei anteriormente. O site do que a gente analisa no pré-game aqui na Sertão Trader é o SoccerStats. É um site gratuito, ele está em inglês, mas se você utilizar um navegador tipo Google Chrome, você pode clicar com o botão direito e traduzir, certo? Você vai no Google, coloca SoccerStats, vai clicar nesse soccerstats.com e a gente vai para o site agora para ver na prática como é que a gente analisa uma partida antes dela acontecer. Ok, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui no site, ó,
successstats.com. Ele é um site que ao primeiro momento você vai achar ele com muita informação, ele tem muita propaganda, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado para não sair clicando aqui e abrir muita propaganda. Se você tiver um navegador tipo o Opera ou o Brave, por exemplo, eles abrem menos propagandas, não sei porquê, mas o Chrome, ele abre muita propaganda, como vocês estão vendo, que eu estou no Chrome aqui, tá? Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês, existem as bandeirinhas aqui, tá certo? Você vai escolher um dos campeonatos, eu sugiro que você já saiba mais ou menos qual campeonato você vai operar. Nessa época que eu estou gravando aqui o nosso conteúdo para nossas aulas, infelizmente os campeonatos que eu gosto de jogar já terminaram, que é a Alemanha, né, o campeonato alemão, Bundesliga 1 e 2, e o campeonato inglês, que é a Premier League. Tá tendo o brasileiro, mas o brasileiro, se eu for usar como parâmetro, ó como tá ele aqui, ó, vou clicar aqui na bandeirinha do Brasil, ele tá muito no começo, tá certo? E tem alguns times que não estão com a mesma quantidade de partidas do que outros. E aí, se eu for analisar, essas estatísticas vão estar, como a gente chama, enviesadas. Que são estatísticas enviesadas? Estatísticas enviesadas são aquelas que não traduzem a realidade daquele campeonato. Por quê? Porque como é que eu pego, por exemplo, aqui o Criciúma, que teve 3 jogos, e vou fazer uma análise se ele for jogar, por exemplo, com o Bragantino, que tem 6 jogos. Então, esse confronto de estatísticas não vai estar fiel à realidade. Então eu não vou usar o Campeonato Brasileiro, eu vou usar o Campeonato Italiano, que é o último campeonato aqui que está se encerrando, só falta uma partida, né? Todos aqui, ó, 38, tem uma partida aqui que está com 37, que é a Atalanta vai pegar a Fiorentina. Deixa eu fechar essa propaganda aqui. E aí, ela tá aqui embaixo, ó. Geralmente as partidas ficam nessa área aqui. Como eu falei, imagina primeiro qual é o campeonato que você vai operar no dia. Digamos que chegou o dia de sábado e vai ter jogo pelo campeonato alemão. E aí você vai lá e analisa com calma. Mas eu vou mostrar o campeonato italiano. A gente não opera muito o campeonato italiano, mas eu vou mostrar o campeonato italiano por ser o único campeonato que ainda está rolando aqui, conhecido, né? Porque a gente conhece as equipes. Quando você abriu aqui o Success Stats, que foi na parte do campeonato, como aqui eu cliquei no italiano, sempre analisa primeiro, se você está analisando o jogo antes dele acontecer, analise primeiro a posição que os times estão na tabela e como é que eles vêm aqui nessa parte de verdinho, amarelo ou vermelho, que eu vou explicar com mais calma. Primeiro eu tenho que entender, a Atalanta, ela está em 4º colocado e a Fiorentina está em 8º, tá certo? O que a gente precisa saber? Como é que vem a Atalanta? Tá vendo que na Atalanta tá tudo verdinho aqui, ó? Se eu colocar o cursor do mouse em cima, eu mostro os últimos jogos da Atalanta pelo campeonato italiano e eu percebo que se tá tudo verde é porque esses últimos 6 jogos ela venceu todos eles. Como vocês sabem, a Atalanta foi inclusive campeã da Euroleague em cima do poderoso Bayer Leverkusen. Então ele teve um sprint final ali, o time da Atalanta, muito bom. Então isso a gente chama de forma, como é a forma que o time está chegando. Ele vem ganhando muitas partidas. Então você já pensa que a Atalanta pode também ganhar esse jogo da Fiorentina. Porém, o apostador que vai fazer sua aposta antes do jogo, que está analisando, lembra como eu falei de todos os contextos na outra aula? Pode ser, é o que eu estou falando, que a Atalanta não venha com força máxima para esse jogo, porque ela já está classificada para a Champions League. Se ela ganhou a Euroleague, ela já está classificada. E a Fiorentina aqui, ó, se ela faz mais 3 pontos, ela não consegue mais alcançar a Lazio, que a Lazio já terminou a sua participação no campeonato. Então é um jogo que pode ser que seja um jogo muito fraco, porque nenhuma das duas equipes tem o famoso must win ou necessidade de vitória. Então aqui eu vou mostrar como é que tá as estatísticas totais, mas lembra que sempre você tem que analisar, ó, anote isso aí, a posição das equipes, a forma, ó, como é que a Fiorentina vem. Ela também vem bem, só perdeu um jogo nos últimos 6, e você vê que está saindo muito gol nesses 2 jogos. Porém, é um jogo que eu não entraria nele no pré-game, deixaria ele pro live, porque a gente não sabe, por exemplo, se a Atalanta vai com time reserva, por exemplo. Pode ser que esse time aqui, por já estar classificado para a Champions League, não tem mais o que fazer no campeonato, ele simplesmente coloque os reservas para ganhar um pouco mais de minutagem. Isso acontece muito. E aí vai uma dica para vocês.
Por isso que é importante você estar sempre analisando jogos de times e campeonatos que você conhece a fundo. Por isso que é bom jogar no Brasileirão, é bom jogar na Premier League, porque o acesso a essas informações, se o time vai jogar com o time reserva, misto, elas são mais fáceis de você ver. E isso é importante, lembra? Quanto mais informação você tem sobre a partida, mais chances você tem de acertar o que vai acontecer nela, tá certo? Então, ficamos aqui com esse jogo apenas por didática, mas eu não operaria nesse jogo aqui. Então, quando você chega aqui, tem estatísticas, né? O jogo vai acontecer no Sunday, né? Que chama no domingo, né? Tá em inglês. 2 de junho às 14 horas. Quem tá jogando em casa, home, é a Atalanta. Quem tá jogando fora, away, é a Fiorentina. Quando você vê aqui, ó, esse 2,5 aqui, ó, mais já é a linha do over 2,5. Quanto mais verde tiver isso aqui, ó, quanto mais perto de 100%, melhor para gols. Quanto mais longe de 100%, pior para gols. Então, se ele tiver mais perto de 100% essa linha do 2,5, eu imagino que é um jogo que vai sair gols e eu posso apostar no over gols. Se essa linha tiver mais tendendo, né, a um valor muito baixo de porcentagem, aí eu posso pensar em apostar para sair pouco gol, tá certo? Mas eu vou clicar aqui em estatísticas para abrir a outra tela que vai me dar mais informações. Nas primeiras aulas eu mostrei um pouco o site SuccessStats por alto e agora eu vou entrar um pouco mais a fundo nas estatísticas dele, lembrando que é um site gratuito, mas que também tem a área de membros aqui, que você paga uma mensalidade, você retira as propagandas provavelmente, e também você vai ter acesso a outro tipo de conteúdo, mas eu uso ele dessa forma mesmo, gratuitamente, tá certo, turma? Então vamos lá. Quando eu cliquei lá no Stats, o que vai acontecer aqui, ó? Atalanta e Fiorentina. E aí ele vai falar um pouco sobre o jogo aqui, como eu falei, tá em inglês. Se você não manja inglês, é interessante você traduzir. Aqui, por exemplo, se eu clico com o botão direito, traduzir para o português, ele vai falar em português. Então, aqui está dizendo, né, que a Atalanta ela vai receber a Fiorentina no domingo, né? Com 3-0 em casa contra o Torino, a Atalanta vem em 6 jogos vencendo. Então, mais ou menos, ele está falando da forma do campeonato, né? E aí ele está falando um pouco mais de como que vai ser o jogo. E depois, cada jogo é importante você ler isso aqui. Deixa eu traduzir logo tudo aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Né? Como eu falei, a Atalanta recebe a Fiorentina, tal. Tem uma vitória de 3-0 no último jogo contra o Torino. Está numa sequência de 6 vitórias com a invencibilidade de 7 partidas. E a Atalanta não sofreu gols nos últimos 2 jogos do campeonato. A Fiorentina voltou às vitórias, estendendo a invencibilidade para 3 partidas no campeonato, após a vitória fora de casa. Então é um jogo que você já tem algumas informações aqui. Eu vou voltar para o inglês, porque eu gosto mais de analisar na parte em inglês, que eu já estou acostumado com os termos, tá certo? Mas fique à vontade, se você quiser sempre traduzir, não tem problema. Beleza, então aqui você tem, como eu falei, muita propaganda aparece. Então aqui você tem primeiro, depois que você analisou a tabela, depois que você analisou como vem as equipes, você tem um resumo da partida. Existem outros sites, que, por exemplo, sites de apostas que você coloca no Google, que vai falar um pouco mais sobre o jogo. Você pode colocar no Google, por exemplo, Atalanta versus Fiorentina, palpite. Vai aparecer um monte de site falando sobre esse jogo. Então é interessante você se municiar, na verdade, de várias informações sobre o jogo, tá certo? Essas primeiras informações já está deixando mais ou menos claro como é que poderia ser a partida caso ela tivesse must win. Ela não tem, tá certo? Aqui mostra de novo, né, algumas informações da partida e como cada lado vem aqui para os seus jogos, né? Aqui ele já mostra os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os últimos 8 jogos. Nos últimos 6, a Atalanta vem ganhando, mas ela tem aqui um empate com a Hellas Verona e ela perdeu para o Cagliari no dia 7 de abril apenas. Então, a partir do dia 7 de abril, foi um empate só, vitória. E como vem a Fiorentina, você pode ver aqui do lado e os placares, tá bom? Aqui nós temos esse quadradinho aqui, ó. Entenda, PPG, pontos por game, é como se fosse mais ou menos pontos atribuídos aos gols que saem na partida, tá? Então, a Atalanta, geralmente, ela tem aqui 2,28 de PPG e a Fiorentina tem 1,22. É um número baixo para a Fiorentina. Eu gostaria que esse número fosse mais alto se a gente fosse apostar em gols, tá certo? Mas você vai ter mais algumas informações e você vai ver também aqui embaixo, que é a parte mais importante, vai ter uma tabela chamada Contextual Average, tá certo? Essa tabela aqui é o que dá você o norte para apostar. A gente que gosta de apostar no over gols para sair muito gol, a gente se baseia nessa tabela aqui. O que essa tabela pega? Presta bastante atenção no que eu vou falar.
Essa tabela pega as partidas em que a Atalanta jogou em casa e pega as partidas que a Fiorentina fez fora de casa. Ou seja, ele vai cruzar os dados da Atalanta em casa com os dados da Fiorentina fora de casa. E aí vai traçar as médias, certo? Aqui você vê a quantidade de gols que a Atalanta faz quando joga em casa e aqui a quantidade de gols que a Fiorentina toma quando joga fora de casa, entendeu? E aqui a mesma coisa, só que o contrário com a Atalanta e com a Fiorentina. Mas essa linha aqui é a linha que eu quero que vocês anotem no caderninho de vocês aqui, ó. AVG total gols. Sempre que você entrar na tabela de Contextual Average, analise o AVG total. O que é o AVG total? É o índice de gols que saem nas partidas com relação à média geral. Então, o que acontece? Quando ele pega os dados da Atalanta dentro de casa e pega os dados da Fiorentina jogando fora de casa, quando ele faz essa média, vai dar um AVG total de 2,67. Aqui na Bundesliga ou em campeonatos que saem muito gol, geralmente eu gosto de tentar pegar partidas que tem esse AVG acima de 3,50, tá certo? E é muito comum na Premier League ou na Bundesliga 1 e 2 você achar assim times se enfrentando que tem um AVG total acima de 3,50. Então eu uso como uma linha de corte, ou seja, eu só começo a analisar jogos que ele tem AVG total acima de 3,50, porque eu me sinto mais confortável em apostar em gols nessas partidas. Ou seja, o próprio site está te dizendo que quando esses dois times se enfrentam, ele tem essa média aqui de gols com tendência a sair. Lógico, estatística é prever uma parte do futuro, ela não tem como prever todo o futuro. Mas aqui você vai ficar já entendendo a quantidade de gols que sai mais ou menos nesse confronto aqui. Eu acho 2,67 um número abaixo, mas também não é muito abaixo a ponto da gente querer jogar no under. Você vai ter jogos aqui que vai ter um AVG de 1,50, ou seja, a média dos dois muito embaixo, e aí você pode jogar no under, tá certo? Aqui tem outras informações, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, que é o que? Aqui é o scoring rate, né? Ou seja, a taxa de marcar que tem a Atalanta, 94%, é uma taxa alta. E aqui, conceding rate é a taxa que a Fiorentina concede gols, né? Então você percebe que a Atalanta tem uma taxa alta de fazer gols e a Fiorentina tem uma taxa alta também de conceder. Então aqui dá um 86 de rating, é interessante também. Depois vocês vão ver nos outros. Clean sheet é a taxa de partidas sem sofrer gols. Então aqui você tem quanto que a Atalanta tem de clean sheets, né, de jogos sem sofrer gols, 56%, e falha to score é quanto que a Fiorentina falha ao marcar, né, ou seja, quantos jogos que a Fiorentina passa em branco sem fazer gols. Então, tudo aqui é informação para você analisar, tá certo? Depois vocês analisam com mais calma, mas eu vou mostrar para vocês o que é o ideal. Vocês vão ver essa tabela aqui, ó, essa parte daqui, é a parte da tabela que vai te dar mais informação interessante se você aposta em over ou under. O que diz essa tabela? Diz que nós temos aqui 94% de chance de sair pelo menos um gol na partida, lógico. Como eu mostrei, a cotação do over 0,6 vai estar lá embaixo, 1,0 alguma coisa. E você vai ver aqui, o over 1,5 está em 78%. Já o over 2,5 está em 50%. O que quer dizer? Quer dizer que se eu falar aqui, ó, eu vou entrar numa aposta para sair mais de 2,5 gols na partida entre Atalanta e Fiorentina. Pelos números frios, pela estatística fria, eu tenho apenas 50% de chance de acertar. Eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. O que eu vou dizer aqui, ó, é um número muito baixo. Eu gosto de pegar esse número do over 2,5, ele acima de 65%, certo? 65, 68 já é um número interessante para você apostar que vai sair mais de 2 gols e meio. Aqui aumenta, né, 3,5, 4,5, como eu falei, e 5,5 vai caindo, né, de acordo com a quantidade de gols aumentando. Essa linha aqui do meio, Both Teams Score, quer dizer que é o ambas marcam, como você já conhece, né, para os dois times marcarem. Então a cotação baixa também. Lembra que ambas marcam, pagam mais, né, um pouco a mais, mas é uma coisa mais difícil de acontecer. Eu gosto de entrar no ambas marcas quando esse número está próximo aqui de 60%, tá certo, galera? E aqui é o HT, ou seja, no primeiro tempo. Essas três linhas aqui, ó, são as linhas do primeiro tempo, ou seja, 83% de chance de sair um gol no primeiro tempo. Eu acho essa cotação boa. Eu talvez entraria se fosse um jogo que eu fosse operar, se fosse um jogo que tivesse must win, que as duas partidas precisassem da vitória. Eu gosto muito aqui desse número de 83% para sair um gol no primeiro tempo, tá certo?
Lembra, é bom pegar uma cotação acima de 1,65, 1,70, 1,80, tá bom? Para não ficar pegando cotação muito baixa, porque não vale a pena. Over 1,5 no HT já tem pouca chance, 30%, e over 2,5 bem baixíssima chance. E aí você tem também estatísticas de escanteios aqui, tá certo? Então esse site eu não vou falar muito sobre ele, porque ele aos poucos você vai se encontrando, porque ele tem muita informação. Depois vocês vão olhando, ele vai também falando sobre cada curiosidade que tem em cada partida e vai sempre dando mais informações, tá certo? É muito interessante esse site da Success Stats e eu quero que vocês façam agora. Terminou a aula, anotou tudo no papel, entra no site da Success Stats, veja um jogo que você tenha vontade de operar, né? Como eu mostrei um aqui que vai acontecer, escolha um jogo que vai acontecer mais ou menos no próximo dia, para não ficar muito longe, né? Ou daqui mais ou menos umas 4, 5 horas, que dá tempo de você analisar com calma. Analise direitinho o over e o under e escolha uma entrada para fazer. E você vai com certeza ter mais chance de green, se você, lógico, estiver fazendo a sua análise estatística pré-game. Lembra, análise estatística não é futurologia, você não vai prever o futuro. Você vai apenas estar trazendo os números para o seu lado, porque quem aposta sem analisar só vai perder dinheiro, certo, turma? Um abraço para vocês e até a próxima aula.